Uma atualização agora sobre a votação das emendas parlamentares. O Senado também aprovou agora há pouco as novas regras para as verbas parlamentares. Agora a medida segue para a sanção do presidente Lula. Vencemos... Pode falar, Mônica? Eu vou infartar. Faz 20 minutos. Você que está assistindo no YouTube, volta para ver quanto... Não faz 20 minutos que eu comentei que ia ser tão rápido que amanhã ia estar aprovado. Não deu meia hora, gente. É o fim da picada. Cadê o orçamento? Talvez no final de março. Mas não pode esperar muito, porque tem Semana Santa e para tudo de novo. Aí vai ficar lá pro meio do ano. Tem quaresma. Exatamente. Vencemos mais um capítulo, não de forma positiva, se a gente levar em consideração a revolta completamente compreensível de Mônica Rosenberg. Corroboro com a tese de Mônica, mais uma planilha sem a linha para o nome, ou seja, vão dizer que é para dar mais transparência e não é verdade. E assim seguimos para... Mas tem a escala, né, do Senado também é boa, tem a escala, mudou a escala de trabalho. Porque lá pode 4x3, tá? Então, o Senado pode. A escala, e aí agora a gente tem essa aprovação também, coisinha rápida, né, Mônica? Eu vou aí te abraçar agora para acalmar. Hashtag pelo fim das emendas. Olha, mas a gente vai acompanhar essa discussão nos próximos dias ainda, mas se essas críticas realmente forem concretas... Inclusive, você trouxe essa informação de que continuamos num patamar de falta de transparência, o embate não acabou. Não tem que acabar. Não tem, ele tem que se acirrar. Ele não tem que acabar, ele tem que se acirrar e o Supremo vai ter que ser acionado, obviamente, para isso. E assim continua, porque não é possível que a gente tenha uma naturalização disso com uma venda de uma fachada de que aprovamos algo mais transparente. Não tem nada de transparente. Até porque quando o Flávio Dino e depois houve a chancela dos ministros, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal aprovou esse plano de trabalho que agora foi aprovado no Congresso Nacional, ele deixou bem claro na decisão, Ellen, me deixou bem claro na decisão. Isso não significa um liberou geral, que a gente vai parar de acompanhar todo esse processo de liberação dessas verbas. Não só acompanharemos essa liberação, a transparência, a rastreabilidade, como também vamos voltar a discutir o montante, o valor dessas emendas. Esse valor de mais de 50 bilhões de reais só para 2025. Que era a tentativa de Dino de devolver a execução ao executivo, né? Era o que ele estava tentando fazer naquele momento. Agora, eu tenho dúvidas de que em 2025 e 2026, essa posição do STF continue consolidada com seus pares. E por quê? Porque quem está à frente do Senado hoje é Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, diferentemente do Pacheco, que costumava ter uma boa relação institucional com todos os órgãos, mas não era tão boa quanto Alcolumbre tem com a Câmara, com o Executivo e com o Supremo Tribunal Federal. E com a mulher bonita. E com a mulher bonita. Então, assim, Alcolumbre tem uma boa relação com o Supremo. Não sei, eu tenho muitas dúvidas de que o Supremo e mesmo Flávio Dino vão ficar tão de olho, de forma tão firme nas emendas e na transparência dessas emendas daqui para frente, né, em 25, 26 ainda. O que você espera? Vai continuar rigorosamente de olho o Supremo Tribunal Federal, especialmente Flávio Dino, na execução dessas emendas ou, por essas razões levantadas pela Ellen, talvez nem tanto nos próximos anos? Lívia, eu sou um pouco pessimista em relação a isso desde o dia 1. Quando o Flávio Dino entrou com essas ações contra as emendas parlamentares, porque eu lembro que uma das primeiras suspensões das emendas foi durante aquele recesso ali de Natal e Ano Novo, né? Então, as pautas no Congresso Nacional, elas já tinham, assim, de forma alguma criticando, eu acho que esse controle ele tem que ser feito, mas a primeira suspensão das emendas, ela se deu no momento em que o Congresso já tinha votado as pautas, já tinha ficado decidido que o orçamento ia só ser votado em 2025, então não tinha mais muita margem de manobra, porque a gente sabe que emendas parlamentares são margem de manobra. Então, essa primeira suspensão, ela foi naquele período que o Congresso já estava em recesso, não tinha mais nada para votar. E eu lembro que eu fui um pouco crítica em relação a isso, aí algumas pessoas até falaram assim, poxa, mas ele está fazendo um bom serviço, suspendendo essas emendas. Eu concordo, mas justamente pela lógica da política brasileira, eu acho que quando entrar um ano eleitoral,
essa vigia toda em cima das emendas parlamentares, ela vai ser suspensa, porque elas vão ter que ser liberadas, porque senão o governo não vai conseguir chegar vivo até o final de 2026, a base parlamentarista não vai ter sustentabilidade para tentar uma reeleição, e a gente sabe que o Palácio do Planalto precisa aprovar alguns projetos, principalmente em ano eleitoral, isso é muito importante para dar capilaridade política. Então, eu acho que aí o senso de justiça, e eu sinto muito pesar em falar isso, mas aí eu acho que o senso de justiça e comprometimento moral, ele vai ficar de lado. Mônica, posso seguir esse assunto com você ainda? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Emendas? A gente fala muito e critica muito o Congresso Nacional em relação a essa dinâmica das emendas. Mas até onde, e aí é uma pergunta um pouco mais profunda, esse mecanismo não beneficia o próprio Executivo? Por quê? Eu estou levantando essa questão com você. Porque embora haja uma reclamação de perda de autonomia e de gestão desse orçamento com as emendas, não deixa de ser um instrumento que permite ao governo calibrar apoios. Comprar apoios, né? Eu estou sendo gentil. Sim, você tem total razão. Ajuda porque o governo, em vez de ter que preparar um projeto bem elaborado, bem estruturado, ter que negociar, porque a gente negociar faz parte, sentar com o parlamentar, ir no Congresso, explicar o projeto, faz parte da democracia. Tem que explicar para o povo também, para o povo pressionar os seus legisladores. Mas não, é muito mais fácil você dar um dinheiro. Vou falar uma coisa horrível, mas cala a boca do parlamentar, deu o dinheiro, ele vota como você pediu. Acabou a democracia. De casamento, tornou-se uma relação, vou falar de novo essa palavra terrível, de prostituição, onde você dá dinheiro em troca de favores, apoios, voto. Está errado, não é saudável, não é sustentável uma democracia cuja base é o dinheiro, tudo é pago, o voto é pago, mesmo quem não está vendendo voto, está votando no cara que trouxe dinheiro, o voto dentro do parlamento é pago, não é pela convicção do parlamentar, é pelo cara que te deu emenda, e o voto do próprio, o executivo vai lá negociar o seu voto em troca de dinheiro. Tudo está errado, eu estou falando, a emenda subverte a democracia, até em termos disso, de facilitar para o executivo que não tem que preparar um bom projeto, vai estar dando grana mesmo, não preciso ficar explicando. Isso é um absurdo, gente, é uma maluquice que a gente está dizendo que é importante, as emendas são importantes. Repense, você que defende emenda, que coitadinha das ONGs que precisam receber essas emendas, põe no porcaria do orçamento, põe no orçamento, aprova esse orçamento, põe tudo isso no orçamento e deixa os ministérios executarem. E escolham ministros que são capazes de executar também, porque ainda tem a questão da reforma ministerial, que a gente não está escolhendo os melhores, estamos escolhendo os mais amiguinhos. Você leu os meus pensamentos, é isso que eu ia te perguntar, Carla. O governo está se debruçando numa reforma ministerial que até agora só contempla a esquerda, mas há uma expectativa de, nos próximos movimentos, trazer pessoas, políticos do Centrão também para o Planalto, mas no fim das contas o que vai ditar esse apoio à governabilidade é essa dinâmica das emendas. É a dinâmica das emendas e eu acho que há uma futilidade, vou usar até esse termo, nessas reformas ministeriais. A gente no Brasil tem esse hábito, né? Passa metade do governo, você troca, passa metade, você troca. Qual é o problema de você fazer uma boa escolha e continuar com o ministro durante o período? Eu acho isso fútil, acho que isso daí tem a ver com o presidencialismo de coalizão, tem a ver com essa frente parlamentar democrática que foi a que elegeu Lula, tem que a ver com as emendas, mas eu acho isso mais uma demonstração de uma futilidade que a gente tem. Nós precisamos, inclusive para quem assume o cargo, você assume o cargo, sua vida muda, você vai ficar lá 4 anos, aí passa metade e você olha, até logo, né? Uns com fritura ainda, que é para piorar a situação. Então, eu acho que essa mudança ministerial, inclusive, cada vez tem tido menos peso, porque o peso está na emenda e está no fato de que você não escolhe mais ministros técnicos há muito tempo que a gente não tem mais isso no governo. Então, é quem vai ter um diálogo melhor no Congresso e não quem entende propriamente da pasta. Agora, Carla, falando em ministro técnico, Padilha é médico.
no Ministério da Saúde, mas ainda assim não resolve o nosso problema. Não, né? Tá lá ainda... na UPA, a Isso UPA acabou de instaurar uma UPA de negociação. Quer dizer, então, a gente, eu e Mônica, hoje vamos sair daqui com o soro. Vamos. Que é já Médico não é bom gestor nem de hospital. Você vai olhar os diretores dos bons hospitais, não são médicos. A gente quer gestores. O médico tem que estar cuidando da saúde, não decidindo política.